Boa noite, a paz de Arrocha para todos vocês. Meus amados, nós vamos continuar aqui a segunda parte sobre João 4, mais especificamente o verso 22. Nós falávamos sobre adoração, falávamos sobre o que estamos adorando, quem estamos adorando. E a Ruxa, ali no verso 22 de João 4, ele falava com aquela mulher e ele dizia para ela: vós adorais o que não sabeis. Ou seja, as pessoas costumam adorar e muitas vezes adoram o que não sabem. Nós outrora adorávamos uma pessoa e achávamos que aquela pessoa era a pessoa certa. Mas nós não sabíamos, nós estávamos enganados, adorando aquele que nós pensávamos que conhecíamos. Porque fomos enganados pelo sistema religioso. E este engano vem desde 1500. Desde 1500, a Igreja Católica Apostólica Romana e as outras religiões estão sendo enganadas por essa falsa doutrina, falso ensinamento. Nós adoramos um homem chamado César Borgia, que recebeu um título de Jesus Cristo. Jesus Cristo não é um nome, é um título. Infelizmente, nós todos fomos enganados, porque nós acreditávamos piamente que as cópias de João Ferreira de Almeida era sagrada. O que é sagrado, meu amado e minha amada, não é mexido, não pode ser revisado, atualizado. O que é sagrado não pode ser mudado. Se é sagrado, não pode ser mexido, não pode ser mudado, não pode ser revisado. E as cópias de João Ferreira de Almeida já foram revisadas, já foram atualizadas muitas e muitas vezes. Aquilo que é sagrado não pode ser mexido. As escrituras sagradas, os verdadeiros papiros, foram escritos a fio de ouro e estão guardados a 7 chaves, por assim falar, na biblioteca do Vaticano. Está lá. Ninguém pode mexer. Então, nas cópias do Almeida, houve adulterações dos nomes do Criador, do Salvador, como nós já falamos no vídeo anterior, no vídeo número 1. Hoje nós estamos aqui gravando o vídeo número 2. Agora, né? Nós estamos gravando aqui o vídeo número 2. O nome do nosso Criador
que não é Deus, Deus é um título. Deus existe muitos. Muitos deuses são adorados. Mas o verdadeiro Criador é um só. É Yahweh. Verdadeiro Criador. O que é antes de todas as coisas. O que é o princípio de todas as coisas. É Yahweh. E o nome do Salvador não é Jesus Cristo. Não é esse César Borgia pintado por Da Vinci nos quadros da Igreja Católica Apostólica Romana e em todas e em muitas outras religiões. Não é esse homem, César Borgia, de olhos azuis, loiro de olhos azuis. O nome dele é Yahushua. E em Daniel 10:6, lá está falando que a cor da pele dele não é branca, que a cor dos olhos dele não são azuis. Então, meus amados, continuando aqui na leitura, João 4:22. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos hebreus. Judeus é falso. Os falsos judeus asquenazes da ONU tomaram também o lugar do povo de Yahweh. O povo de Yahweh é hebreu. Hebreu e judeu tem muita diferença. Hebreu é uma coisa e judeu é outra coisa. Presta bem atenção. O povo de Yahweh, do Criador, é judeu, é hebreu, não é judeu. Tem hora que a gente até se confunde, de tanta confusão que foi feita. Aí no 23 diz assim, ó: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Olha só o que respondeu Yahushua para aquela mulher. Ele disse, olha, não é no monte, não é no templo, mas é em espírito e em verdade. Então a adoração se processa em espírito e em verdade. Então, o lugar da adoração é dentro de nós, é dentro de cada um de nós. Quando Yahushua morreu e ressuscitou, e ele apareceu aos seus discípulos, ele não mandou ninguém construir templo. Ele não mandou você abrir igreja, templo. Ele disse, ide por todo o mundo e levai a promessa. Porque esse termo promessa, que está lá no original, foi trocado por evangelho. Porque esse termo promessa é aquilo que nós temos que levarmos. Ele prometera a Adão e Eva, quando eles pecaram, quando eles saíram do paraíso, que ele viria em 5.500
e os introduziria de novo no paraíso, em Sião. E todos quanto crescem após Adão e Eva, em Yahushua, nessa promessa de entrarmos em Sião, de irmos para Sião, de sermos introduzidos de novo no paraíso, no Éden. Oh, glórias! Todos quanto acreditarem nesta promessa que ele fez a Adão e Eva. Se você ler o livro apócrifo de Adão e Eva, lá está escrito, mas não foi colocado nas cópias do Almeida. Por isso que você deve ler a Bíblia de João Ferreira de Almeida, juntamente com os apócrifos, porque os apócrifos completam a Bíblia de João Ferreira de Almeida. Por quê? Na Bíblia João Ferreira de Almeida está faltando muita coisa que está lá nos livros apócrifos. E os livros apócrifos são mais de 100 livros. Ali tem muita verdade. Tem muita coisa que nos ocultaram aqui na Bíblia de João Ferreira de Almeida, que está lá. E embora lá também está adulterado o nome do nosso Criador Yahweh e do nosso Salvador Yahushua, lá também contém outras verdades, coisas que nesta tradução aqui não tem. Então você tem que ler a Bíblia de João Ferreira de Almeida juntamente com os livros apócrifos e também com os livros históricos, que também nos foi ocultado em sala de aula. Porque a Bíblia, os apócrifos, eles são a história do povo hebreu. É a história de Yahweh, de Yahushua e do povo hebreu. E também da igreja que foi enxertada, que foi inserida na videira verdadeira, que é Yahushua. Porque aqueles para quem ele veio, aqueles que eram dele, não o aceitaram, o rejeitaram. Então ele chamou o apóstolo Paulo e falou para ele: pregue aos gentios. Então a igreja gentílica são aqueles que aceitaram, que aceitam, que recebem Yahushua como seu Salvador. Yahushua é o nosso Salvador. Aí você pode falar assim: ah, mas o nome não tem importância. Tem toda importância sim, meus amados. Porque quando troca-se o nome, troca-se a identidade. Ou seja, Yahushua era de cor escura. Yahushua não era clarinho. Yahushua não tinha olhos azuis. Yahushua não era branco. Yahushua era de cor escura, pele mais escura. Os olhos dele eram como chamas de fogo, nada de azul. Entende, meu amado? Quando troca-se o nome, perde-se a identidade. O verdadeiro povo de Yahweh, os Yahudins, também perderam a sua identidade. Mas hoje, Yahweh e Yahushua
O Espírito da promessa está nos revelando quem são os verdadeiros Yahudins. Não judeus. Judeus são falsos. Judeus são falsos. É Yahudim. Nós hoje conhecemos quem somos. Hoje nós sabemos aonde é a verdadeira Israel. Leia os livros de história secreta do Brasil. Leia o livro da colonização portuguesa do Brasil. Leia o livro Brasilidades. O Paraíso Perdido. Leia. Eu te convido a ler e você verá. Então, todos esses livros históricos são documentos que muitas vezes estão lá na biblioteca do Senado. E não é qualquer pessoa que descobriu o que está falando. São pessoas que pesquisam, são pessoas que estudam, são pessoas que buscam, que falam. Essas pessoas têm documentos. E contra documentos não vale argumentos. Né? Contra documentos não vale argumento. Está escrito. Foi nos deixado. Yahushua está mostrando, está trazendo à tona livros de mais de 100 anos, guardados, páginas amareladas, esquecidas, em bibliotecas de sebo, em bibliotecas nacionais, em bibliotecas do governo, em bibliotecas de faculdades, nunca lidos, nunca vistos por alunos, por catedráticos, até por muitos professores. Mas muitos professores leram, sabem, mas o MEC não deixa falar a verdade. Meus amados, eu não estou doida, não. Eu estou muito lúcida. Vamos continuar a leitura. Então Yahushua diz para ela: mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Então você não precisa estar em 4 paredes, você não precisa estar em templo de pedras, você não precisa estar atrelado a nada, preso a doutrinas, a dogmas, a religião, a denominação. Você só precisa adorar Ele em espírito e em verdade. Aceitar Yahushua. Ele só pede isso para você. E Ele diz para todos nós: ide por todo mundo e levai esta promessa. Então, meus amados, os verdadeiros adoradores adoram o Pai Yahu em espírito e em verdade. E o Pai Yahu procura os tais que assim o adoram. Ou seja, se o Pai procura, é porque está difícil. É difícil aceitar essa verdade, essa novidade. Ainda mais para quem está há tanto tempo adorando um outro Deus, adorando alguém que você pensava que era o Pai. Então é difícil. Foi difícil para mim. Abandonar tudo, largar tudo, não é fácil. Mas o Pai está procurando aquele que o adora em espírito e em verdade. Aquele que o adora em espírito e em verdade
não se prende a nada. Não se prende a denominações, não se prende a tradições de homem, a religião. Não se prende a costume, a dogmas. Não se prende a nada. Adora o Pai em espírito e em verdade. Quem adora o Pai em espírito e em verdade é livre. Está liberto de tudo. Do ativismo da obra. Sabe, tem muitas pessoas que estão aí no ativismo da obra. Porque as denominações, as religiões, vieram a existir para isso mesmo, para prender a pessoa no ativismo da obra. Tem tanta gente que está no ativismo da obra que não tem tempo para ter uma intimidade com o Pai. Não tem tempo para si, para sua família, para sua casa. Maridos não têm tempo para sua esposa. Esposas que não têm tempo para sua família, para o seu filho, para o seu esposo, porque está no ativismo da obra. Porque a obra denominacional, né? A obra das religiões nos prendem. Quando é tão simples. Nós não precisamos estarmos em quatro paredes, nós não precisamos estarmos atrelados, nós não precisamos de homens, nós só precisamos de Yahushua, do Espírito da promessa, nos guiando em toda a verdade. Então nós temos que adorá-lo em espírito e em verdade. Não é no templo, de tijolos, parede, não é no monte. Embora, aonde quer que você for, andar ou estiver, você é o templo. Você é a morada, a habitação do Espírito da promessa. Aleluias. No 24 está escrito: Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, Deus é Espírito, e a nossa relação com Ele é espiritual. Ele não é palpável, você não está vendo Ele com esses olhos naturais, mas você sente no teu espírito. No teu espírito, você sente Ele. Você sabe. Ele testifica, o Espírito dele testifica no teu espírito dele. Oh, glórias! No 25, a mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama, Yahushua, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Olha o que ela falou. Então, ela conhecia um pouco, ela sabia um pouco, ela tinha ouvido falar. E aí veio a maior revelação para ela. Então, quando você conversa, quando você fala com o teu Criador, em espírito e em verdade, quando você tem um diálogo, uma intimidade com Ele, Ele se revela para você. Eu te convido, você que está duvidando, você que está me achando louca, eu te convido a praticar um pouco de loucura. Começa a falar com Ele. Começa a perguntar para Ele se tudo que essa aqui, que você acha que é louca, está te falando, é loucura mesmo. Ele vai se revelar para você.
Ele vai te responder. Fala com ele no teu secreto, no teu espírito, no teu pensamento, a tua glândula pineal. Esse é o teu secreto, a tua glândula pineal. Fala em pensamento, que só ele, o verdadeiro Yahweh, verdadeiro Criador, pode te ouvir. E ele, na tua glândula pineal, no teu espírito, vai se revelar para você. Essa mulher aqui, ela estava falando com a própria promessa encarnada. Então, ela teve o prazer de falar com a própria promessa encarnada, com o verbo vivo. E ele falou para ela, Yahushua disse-lhe, eu o sou, eu que falo contigo. E Yahushua vai te dar essa resposta. Faça para ele essa mesma pergunta, fale com ele o que essa mulher falou. Eu sei que o Messias, que se chama Yahushua, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Faça o teste, fale com ele e depois você vai falar comigo. Se ele não falar com você, olha, então é porque você não está querendo verdadeiramente saber. Essa mulher, ela quis. E ela perguntou para ele. Pergunte para ele. Que ele morreu, ressuscitou. E ele está vivo. E ele está doidinho para te responder. Yahushua, o verdadeiro, o Espírito da promessa, que foi enviado, que está conosco até a consumação dos séculos, este te responderá. E Yahweh, ele pode saber o que vai no teu pensamento. Terron não. Por isso que é importante que quando você tem alguma coisa, alguma bênção para pedir para Yahweh, peça em nome de Yahushua, no seu secreto, no seu pensamento. Porque os principados, as potestades, as hostes espirituais da maldade estão aí, ao nosso derredor. Eles podem ouvir e te enganar. Mas o teu pensamento, eles não podem ler, eles não podem ouvir. Você entende esse mistério? É tremendo, né? Então Yahushua disse-lhe no 26, né? Eu o sou, eu que falo contigo. Olha que tremenda revelação. Então não tem como ele não se revelar, ele não falar quem ele é para aquele que o busca em espírito e em verdade. No 27, e nisto vieram seus discípulos e maravilharam-se de que estivessem falando com a mulher. Todavia, nenhum lhe disse, que perguntas? Ou, por que falas com elas? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. E disse àqueles homens, vinde e vede, um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este Yahushua? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Então, meus amados, nós vemos aqui que essa mulher, ela assim que ela teve um encontro sobrenatural com Yahushua, por que sobrenatural? Porque é em espírito e em verdade. Tudo que é espiritual é sobrenatural. Se você não estiver um encontro genuíno, sobrenatural com ele, então não tem como você conhecer o Espírito da verdade. Assim que ela o conheceu, ela já saiu, e já saiu anunciando.
Ela foi a primeira mulher usada por Yahushua para levar a promessa. E depois dizem que mulher não pode levar esta promessa. A paz de Yahushua seja com todos. Até mais.